prazer estar aqui com vocês na TV Cinec, mais um programa Coaching com a gente começando, firmes e forte aqui, todas as quintas-feiras, às 20 horas, para levar para você o melhor conteúdo de desenvolvimento humano. E hoje a gente traz um tema muito interessante. Temos aí convidados, né, eles mandaram seus comentários, as suas validações, e a gente vai hoje, com certeza, impactar de alguma maneira a sua vida, porque é um tema que vem tocando durante essas semanas, e a gente achou importante trazer essa pauta aqui, para a gente debater, para você saber um pouco da nossa opinião, como coaching e todas as técnicas de desenvolvimento humano agregam isso. Não é, pessoas? Boa noite, um prazer enorme. Eu tenho certeza que todos nós estamos aí não só ansiosos com o programa, com o conteúdo. Muitas coisas estão acontecendo no dia de hoje, em São Paulo, no Brasil, no mundo. E nós estamos aqui. Eu, Fabiola Almeida, Robson, a Mari. Para quê? Para levar o melhor para vocês. Para levar o melhor que realmente nós temos aqui para contribuir, agregar cada vez mais. Não é isso, Robson? Olá, boa noite. Um prazer imenso. Mais uma noite aqui na TV Cinec, apresentando o programa Coach com a gente, ao lado das minhas parceiras maravilhosas, com conteúdo tão grande, tão enriquecedor, que pode esclarecer muitas coisas para muitos pais que vai estar nos acompanhando hoje. Que é um tema polêmico, né, que ficou rodando na mídia essas semanas, né, meninas? Então, a gente resolveu trazer esse tema porque é uma coisa impactante. Realmente é triste a gente ver que pais estão perdendo seus filhos por conta de não estar próximo deles, não estar acompanhando eles. Por isso que a gente resolveu estar falando desse tema hoje, que é polêmico, que é o caso da baleia azul. Né, meninas? Vai ser bem interessante aí abordar essa temática hoje. Com certeza, né? É um tema que toca todos aqueles que estão aí convivendo com os seus jovens, com adolescentes. Eu tenho um filho de 11 anos, você tem uma menina de 5 anos, e a Fabiola também tem 2 jovenzinhos, 2 adolescentes em casa de 13, exatamente, né? A Fábia com 13 anos, o Rafael com 10. Eu vejo assim, na realidade, hoje, não necessariamente esse tema específico, mas vamos abordar várias outras situações, né, que tem a ver com o coach, o que o coach pode contribuir. E dentro desses desafios, porque cada fase de nossos filhos, dos jovens em si, elas são... É uma delícia, uma vez que você está próximo, que você contribui. Então, hoje, o nosso bate-papo é bem isso mesmo, não é isso, Mari? A gente quer trazer um pouco da nossa realidade, da nossa vivência, tá? Antes, acho que que é importante falar, antes do nosso desenvolvimento humano, com todas as técnicas que a gente se permitiu vivenciar. Depois disso, e como isso não nos assusta. Claro, a gente tem toda uma preocupação, né, em antecipar, em tratar os nossos filhos, os nossos jovens, as crianças ao nosso redor, para antecipar, né, não deixar que chegue a um extremo, na verdade não descuidar. E a gente vai trazer aí profissionais, né, especialistas na área também dando sua contribuição para esclarecer você também, como que você pode lidar com os jovens hoje. A baleia azul é um jogo. E a gente não pode descartar a possibilidade de que os nossos filhos, os nossos jovens tenham uma realidade totalmente diferente da nossa na questão da era digital. Então, como que procede? Acho que a grande pergunta nas pessoas é isso. Qual o procedimento que eu tenho que ter com meu filho, sendo que ele necessita disso para a vida dele? Não posso tirar, não posso extrapolar. Qual o comportamento que eu tenho que ter em relação a isso? Acho que o que acontece muito hoje, Mari, é que a gente vê o pessoal como um todo mundo vê que acontece com o outro, né? Às vezes não se preocupa a atentar com o jovem que está em casa, com um filho, está prestando atenção nesse tipo de assunto, né? São sinais, né? Eu acho que eu vejo até antes do coach, né, Mari? Nós que temos filhos com mais ou menos na mesma faixa etária, eu vejo que são sinais. O nosso organismo, ele vai detectando sinais. As crianças
passam sinais, né? Os Transmite, jovens né? transmitem. Se o pai e a mãe estão ligados no que o jovem está vivendo, está passando, ele consegue perceber, tem essa percepção, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que agora é válido a gente colocar e chamar, né, a nossa participante, a primeira participante que contribuiu ricamente, com a opinião dela. A Fabíola pode falar melhor dela, que a Fabíola tem os filhos dela inseridos nessa rotina, e ela pode explicar melhor quem é essa nossa primeira convidada, que gravou com todo amor e carinho um vídeo para a gente, para mostrar como que ela lidou com essa realidade desse novo jogo aí na internet. Bem, a nossa convidada vai entrar agora, provavelmente assim que nós terminarmos. Eu vejo assim, hoje, o cala-boca, na realidade, das crianças, que antigamente utilizávamos muito, os pais olhavam, os filhos já entendiam, né? Hoje, o cala-boca, ele se torna num computador, num jogo, né? Que seja via celular ou qualquer coisa do tipo. E aí, essa convidada, ela trabalha, ela faz um serviço social muito, muito bacana, muito rico. Eu mesmo desconhecia, é sensacional. O grupo de escoteiros temos no Brasil inteiro, fora do Brasil, né? E hoje eu vejo assim, os meus filhos, eles interagem muito nessa situação onde eles se desconectam dessa realidade hoje, que é vivenciar totalmente online, totalmente longe de nós, na realidade, né? E o grupo do escoteiro, ele pede o quê? Não só que interação com os jovens, mas tem a participação dos pais, do responsável, e dentro disso você consegue, porque assim, o jovem, a criança em si, ele está cada dia mais carente, cada dia mais precisando de atenção. E aí, dentro desse convidado, que vai estar falando um pouquinho, eles interagem exatamente isso, entre os pais e os jovens, vivendo uma situação de que, quando nós, no caso, éramos mais novos, como nós vivíamos. O que você fazia quando você era criança? Tem várias coisas, né, que a gente abordava, mas acho que o interessante é trazer o comentário da nossa participante para que ela traga o conhecimento dela, como ela interage com bastante crianças, né, como você falou lá nos escoteiros. Vamos ouvir a opinião dela a respeito do assunto. A Meire, diretora do Grupo de Escoteiros da Raposo Tavares. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Meire Aricó, sou do Grupo Escoteiro Raposo Tavares. Em um desses sábados, um jovem escoteiro me perguntou sobre as redes sociais, qual era a minha opinião em usá-las. E eu disse a ele, a minha opinião era ótima, que eram boas ferramentas, desde que a gente soubesse usá-las adequadamente. Disse a ele 3 pontos importantes. Primeiro, é que ele conversasse com seus pais em relação a conteúdos estranhos. Se ele soubesse ou visse algo estranho em Face, em seus WhatsApps, nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais, que ele conversasse com os pais em relação ao assunto inadequado. O segundo era que ele não permitisse pessoas estranhas tentando contato com ele. O terceiro ponto, conversei com ele, foi em relação às fotos, postagens que ele fazia em suas redes, que ele deveria tomar muito, mas muito cuidado. Muito bem, esses foram os 3 pontos. Eu acho que o diálogo é sempre bom em qualquer ocasião. Então, que contribuição maravilhosa, né? Porque é uma realidade um pouco diferente de bastantes crianças no nosso país, né, no mundo afora, não é todas as crianças que têm acesso. Inclusive, eu tive o prazer de conhecer esse grupo através da Fabíola e estou agendando aí no próximo final de semana para levar o meu filho para conhecer o grupo de escoteiros. Eu acredito que é muito válido, é algo que é cultural, que se perdeu. E é um canal de encontro onde os pais podem agregar muito para o filho e
para o processo cultural que eles vivenciam dentro do grupo de escoteiros, né? E você vê que às vezes muitos pais não sabem onde levar os seus filhos, o que fazer com os seus filhos. É um programa legal, onde o pai leva as crianças e pode estar interagindo, pode estar acompanhando o crescimento da criança, o desenvolvimento dentro do grupo de escoteiros, né, Fabiola, que seus filhos participam, né? Como que é a rotina? Então, eles têm, semanalmente, tem um horário onde eles iniciam atividades. Os pais participam, tem uma participação pelo menos uma vez por mês, interagindo, acompanhando aqueles pais que não têm tanto tempo. E os pais que realmente aceitam, né, estar mais presente, eles também têm uma atividade. O que eu queria até ressaltar dentro do tema que nós estamos falando, que eu vejo assim, bem interessante nisso tudo, o porquê que eu busquei, né, uma atividade extra. Antes mesmo de ser coach, eu conheci o grupo de escoteiro e a ideia realmente era buscar algo, como eu tinha até começado antes com o Robson, antes do vídeo. O que nós fazíamos quando éramos criança, né? Qual que era a nossa distração, qual que era a interação. Então, a nossa vida em si, ela se tornava muito mais atrativa, no sentido de interação com outras crianças, não é, João? Acho que o pai e a mãe tinham uma possibilidade de acompanhar mais de perto, né? Hoje, devido à correria, tem que estar fazendo muita coisa, era aquilo que você falou antes. Dá-se um notebook, ou um computador, ou um tablet, e a criança fica ali, às vezes não tem tempo de acompanhar, né, o que ela está fazendo. Então, acho que antigamente o pai e a mãe conseguiam acompanhar mais de perto, conseguia captar esses sinais, que nem a questão que é o tema hoje da Baleia Azul. Muitos dos pais não conseguem ver a mudança que o seu filho está tendo, está acompanhando o jogo, está passando as fases do jogo, porque não tem uma proximidade. Está vendo o filho todo dia, mas não está ali ouvindo o filho, não está praticando os abraços de 40 segundos, que é uma coisa maravilhosa, né, meninas? Não está praticando o V0, que são coisas importantes que dentro do coach os pais podem estar descobrindo isso, o que é o V0, o que é o abraço de 40 segundos. Está se conectando, pai, filho, o marido e a esposa, são coisas importantes que por conta da correria do dia a dia está se perdendo hoje. Por isso que muitos dos pais que perderam seus filhos com esse jogo e com outros jogos que já tiveram anteriormente aí, não perceberam por conta da falta de aproximação. Bom, esse que é o gostoso do bate-papo, gente, porque são 3 mentes diferentes, 3 realidades diferentes para trazer um assunto, né, que é em comum entre nós todos aí, né, que vivemos na sociedade. Na minha infância não foi assim, não. São vivências diferentes. Na minha infância não foi assim, não. Meus pais tinham uma vida atribulada, então eu cresci como única mulher da casa. Você já sabe como a única mulher da casa cresce, né? Sabendo lavar, passar, cozinhar, arrumar e cuidar de todo mundo. Então, eu tive isso na minha criação. Porém, era uma criação assim, a gente vivia diferente da minha mãe, que cresceu no Nordeste, no interior do Nordeste, então tinha árvore, mato, aquela coisa toda para fugir, mas também tinha a questão do trabalho infantil, ela tinha que trabalhar desde os 7 anos, enfim. A minha eu trabalhava em casa, porém, não tinha acesso à rua. Eu ficava presa com meus irmãos. Mas e a assim, gente cresceu nessa realidade. Então, hoje, o que eu percebo, já que eu tenho filhos pequenos de 7 anos, de 11 anos e o outro de 4 anos, que eles acabam tendo como único e exclusivo caminho as redes sociais. A nossa geração, os nossos jovens, eles se intertem na rede social. A gente não tinha isso. A gente não tem isso. Não era assim porque a gente não tinha isso. Porque se tivesse, a gente ia ficar assim também. Então, eu acho que o importante do ponto, como a Meire trouxe no vídeo, é realmente falar, olha, é bom, mas tem que ter equilíbrio. Comece a buscar saber o que o seu filho está fazendo no computador, no note, no tablet, no celular, sei lá onde. Olhe para isso com atenção, faça acompanhamento. Mas muitos pais, eles falam o quê? Mas eu não sei mexer. Então, busque aprender a mexer, porque eu também não sabia.
Isso Paulo Vieira diz, como é que é a frase do Paulo Vieira? Aquilo que eu não sei. Não tem, é porque eu ainda não sei. Mas assim, nesse ponto que você tocou, o que acontece? O pai tem que se aproximar, mas eu vejo que muitos pais se aproximam com arrogância. O que você está vendo aí? Sim. Então, é a forma da abordagem que vai fazer você ser amigo do seu filho, né? Para que ele realmente confie e mostre o que ele está vendo nas redes sociais, o que ele está acompanhando, qual o tipo de programação que ele está trazendo para a vida dele. Então, essa é a importância. Você que tem adolescente, Fabíola, como que é essa interação? Então, eu vejo exatamente os pontos que vocês falaram e também assim, Mari e Robson. Hoje é tudo muito rápido, tudo muito ágil. A informação chega muito rápido. Exato. Né? E o que acontece? Na realidade, num piscar de olhos, nós perdemos isso. Então, vamos supor, a Fábia tem um quarto dela e se, dependendo o quanto, como a Mari colocou muito bem aqui, o quanto eu estou atenta aos sinais, que é o que eu comecei, né, o nosso tema aqui, se eu não percebo os pequenos sinais, eu mesma perco ela, porque eles são tão rápidos, a informação ela é rápida. Às vezes, num clique, né, você abre a porta, eles apertam muito delicadamente, o dedo ali já mudou a página. Já sumiu a informação. Já sumiu aquela informação. Que ele estava vendo, né? Exato. Então, assim, os sinais, eles são sempre passados, né? E nós temos que estar atento com isso, né? Não precisa ser um coach, né? Não precisa fazer uma formação, ser um PhD nisso. Na realidade, está tudo tão próximo, né? Eu tenho um hábito, eu gosto muito de bater papo com a Fábia, bater papo com o Rafael, vivenciar, tentar viver aquilo que eles estão fazendo, desfrutar um pouco disso. E muitas vezes eu deito na cama com ela, fico como se fosse a amiga dela ali, que realmente eu sou, mas eu quero trazer isso para ela, falamos de bobeira, ficamos de papo pro ar, como diz a história, né? Isso é muito gostoso, né? Porque o pai e a mãe que faz isso, eu acho que é muito difícil ele não conseguir perceber sinais diferentes quando quando o filho ou a filha está agindo de uma maneira diferente. Mas sempre foi assim? Então, na realidade, eu às vezes até brinco que o coach ele faz muito parte da minha vida. E por essa preocupação de levar realmente o melhor para eles, a nossa interação já era muito gostosa. Uma coisa que eu não sabia, Mari, que você até está colocando talvez muito a pergunta que vem aqui sobre o coach, no caso, né? Uma coisa que eu não sabia era a nossa responsabilidade. Vocês já pararam para pensar? Eu não sei se os filhos de vocês têm, mas vocês sabem qual que é a idade inicial que uma criança pode ter um Facebook? Você sabe qual é a idade? Segundo a lei? Segundo a lei. Segundo as normas do... Segundo a lei. Você sabe qual que é a idade? Que isso depois vira... podemos fazer até um programa sobre isso. É muito interessante, tá? Isso, o coach que me trouxe, tá, Mari? Isso, na realidade, assim, com esse conteúdo. Foi o coach que me trouxe essa consciência. Qual a idade certa para as crianças terem um WhatsApp? Gente, nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por eles, por qualquer situação. Então, devido a isso é muito sério, né? Porque eu questionei a Fabíola, porque comigo não era assim, tá? Então, eu tinha um tratamento de repetição de padrão muito forte com meu filho. As cobranças que eu tive na minha infância, eu reproduzi todas no meu filho. Todas. Então, eu gosto sempre de atentá-los aqui. A gente conversa muito sobre isso, sobre a realidade. A gente está vivendo uma realidade, mas aqui a gente quer mostrar para você que nós tínhamos uma outra realidade, que nós passamos por um processo de quebra de paradigmas, de ressignificação de crenças, um processo transformacional e onde que acordamos para a realidade de o que a gente está fazendo. Com mais responsabilidade, né, Mari? Como eu acho que estamos lidando com... Gente, eu sou suspeita, porque eu olho para esses dois e eu já repeti 1 milhão de vezes. Eu falei, olha, no meu pilar filhos, eu tenho eles como exemplos de como melhorar. O Robson, principalmente, porque o Robson, ele vive o que ele vive com a filha dele é maravilhoso. Eu falo, Robson, mais uma que eu tenho que colocar aqui no meu quadro de metas, brincar mais com meus filhos. A Fabíola, conversar mais com meu filho. Gente, é melhoria contínua.
Mas isso que é o importante, Mari, tipo, mostrar para as pessoas que há a possibilidade da mudança. Não que eu fosse um mau pai antes de conhecer o coach. Eu me considerava um bom pai. Mas eu vi que dá para ser um pai muito melhor, de pegar um tempo com a minha filha e falar, filha, hoje o que você quer fazer? O papai é seu hoje. Então, tem como essa criança não ter amizade com o pai ou com a mãe? Quando você traz essa confiança dela chegar e contar o que ela fez na escolinha, o que fez com os amiguinhos. Então, esse é o fator importante. Porque eu conheço tão bem ela através da brincadeira, porque quando a gente está brincando, ela é ela. Ela não precisa fazer nada para agradar o pai dela. É o amigo dela. Não é só o pai que está ali. Então, onde ela pega realmente a confiança de estar comigo, eu creio que se eu permanecer dessa maneira, mesmo na adolescência, ela vai ter a confiança. Tipo, meu pai é meu amigo, não é a pessoa que está aqui só para me cobrar, para dar ordem, ou para exigir que eu vá bem no estudo. Não, é o meu amigo, é a pessoa que eu posso confiar, que eu posso relatar, falar o que está acontecendo na minha vida. Então, por isso eu procuro muito estar convivendo com ela, dar os abraços de 40 segundos, beijo, V0, e ela adora. E até falando um pouquinho de coach, voltando um pouquinho da parte do coach, né, Mari? Essa questão da repetição de padrão, eu também poderia estar seguindo uma repetição de padrão. E no nosso caso, hoje, entendendo, né, a parte integral sistêmica, é interessante demais. Ou você repete o padrão, se rebela contra ele. Exatamente. Acho que é o meu caso. Né? Então, isso, eu perdi meu pai com 4 anos, né? Eu tinha 2 opções. Talvez ser uma criança triste, né? Por não ter o pai, realmente a falta dele foi muito grande. Ou de buscar a felicidade. E aí eu busquei essa felicidade. Então, quando eu falo, Mari, assim, que a minha história com o coach, ela é diferente, porque hoje eu me sinto, na realidade, o coach, Mari, me trouxe leveza. Olha que delícia, leveza. Então, eu sou uma mãe com mais responsabilidade, mais leve. Eu sou uma esposa com responsabilidade mais leve. Eu sou uma profissional com responsabilidade mais leve. Então, o coach me trouxe a consciência. E é isso que nós queremos passar para vocês. Ele traz o processo de coach, de desenvolvimento humano, ele possibilita libertação. Essa foi uma frase que eu acabei de ouvir enquanto vinha para cá de uma coach minha, que me agradeceu muito, falou, Mari, eu estou me sentindo liberta. E a gente trabalhou realmente isso, crenças limitantes, ressignificando crenças fortíssimas nela, questões da infância. E antes que vocês achem que eu odeio meus pais, que, meu Deus, que eu tive uma infância... Não, gente, tudo que a gente vive faz com que você seja quem você é. Então, não olhe para a tua história com rancor, com mágoa. Existem 3 coisas que a gente sempre orienta as pessoas voltarem no passado. A primeira é para perdoar. Ou se perdoar, ou perdoar aquela pessoa que te magoou. A segunda é para recordar. E recordar boas coisas, boas lembranças. E a terceira é para aprender. Então, quando eu falo que eu fui no passado e eu olho... Estou voltando e repetindo o padrão, eu não tenho mágoa dos meus pais, porque eu entendo que eles também em algum momento repetiram o padrão comigo. Só que eu estou no controle da minha vida hoje, decidindo que eu não mais e nem as próximas gerações vão repetir esse tipo de padrão infeliz que proporciona uma vida triste, deprimida, sem confiança, sem segurança, sem autoestima. Eu não mais e nem todas as minhas gerações. E quando eu determino isso, mudanças em mim acontecem, mudanças à minha volta acontecem. Eu quero agora trazer aí a nossa próxima convidada, que é a Simone Dias. Ela é uma professora de educação infantil, psicopedagoga, e eu acho que ela vai trazer um pouco aí esse olhar também do comportamento e como que os pais lidam e qual é, na opinião dela, qual que deve ser a devolutiva que os pais têm que dar para as crianças no caso desse jogo que está repercutindo aí durante as últimas semanas. Eu sou formada em pedagogia, eu sou psicopedagoga, tenho 43 anos, sou professora de educação infantil, moro em São Paulo, estou terminando minha pós em psicopedagogia, mas a minha formação é pedagogia com pós em educação infantil. E agora a onda do momento é a Baleia Azul.
é o assunto que está tirando o sono de muita gente, né? O que eu acho da baleia azul é que os pais precisam falar sobre o assunto, deixar claro para os filhos que esse assunto existe, que precisa ser falado, que os filhos se sintam acolhidos. Porque não adianta a gente falar sobre e já querer chegar falando em tom de ameaças. Não, a gente tem que chegar com carinho, né? E que esse carinho ele seja cultivado desde que a criança é pequena, porque não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir essa criança para a gente, porque o mundo engole, a grosso modo falando, o mundo engole. Então, os pais precisam tentar ser amigo dos filhos desde de pequenininho, perguntando como foi seu dia na escola, o que ele aprendeu hoje, quem são seus amigos, o que você gosta, o que você não gosta. E que os pais também conversem, que tenham um momento de conversa com as crianças. Que eles saibam que os pais gostam, que os pais não gostam, quem são os amigos, que convivam com a família. A família é muito importante. É claro que a criança, o adolescente, eles têm o tempo deles, eles gostam de ficar sozinhos. A gente vai respeitar isso. Mas a gente não pode esquecer de envolver eles também na família. Porque a família é a base de tudo. Impor limites. Trouxemos aí dois grandes profissionais. Trouxemos dois grandes profissionais aí, a Meire, que atua com crianças, né, no grupo de escoteiros, e a Simone, de toda a faixa etária, bem interessante. De todas as faixas etárias, né? E a Simone, que trabalha diretamente com crianças, e você vê que as duas, mesmo não se conhecendo pessoalmente, mas as duas trazem a mesma mensagem. Qual a importância para conhecer os seus filhos? A proximidade. Estar com eles no dia a dia, dar a liberdade que eles necessitam, mas estar ali presente, não se omitir diante do seu filho. Estar realmente presente, procurar saber qual o gosto deles, o que eles gostam, mostrar o que vocês gostam também. Acho que é fundamental que isso aconteça para que as nossas crianças não vá para esse jogo e para outros que vão vir, como outros que já teve. Então, o remédio para que isso não ocorra é a proximidade, né? A gente vê que por essas duas grandes profissionais, quanto mais próximo vocês estão das suas crianças, mais forte será o relacionamento, vai estar evitando para que eles vá para esse lado errado, né? Tipo, não busque outra coisa para se agradar. Tenha o pai e a mãe como amigos, como companheiros, confidentes, que acho que isso é muito importante. E nós, no coach, temos uma ferramenta poderosíssima. Em algum outro momento nós chegamos até a falar, mas qual é essa ferramenta? Pai, mãe, responsável, olhe no olho. Faça um V0, tanto que nós costumamos falar aqui, V0. O que é esse V0? É o olhar eterno, profundo, um olhar verdadeiro. E isso, muitas vezes, acalma uma criança, acalma um jovem. Mesmo que ele não demonstre que está entendendo, mas ele entende, é o seu amor que está sendo transmitido. Abrace de verdade. Sente o coração. Ele palpita, ele pede socorro. Os jovens, cada vez mais, todos nós, mas principalmente os jovens, cada vez mais, o que eles querem é atenção. Somente a atenção. Não é o seu dinheiro, é a atenção. É isso mesmo, Fabiola. A gente está perdendo muito rápido, muito cedo, os nossos jovens. Quando você não dá um abraço no seu filho, o amigo da esquina, que oferece para ele um entorpecente, vai abraçá-lo. Quando você não diz para o seu filho que ele é o cara, o amigo da esquina vai oferecer um docinho para ele, uma droga, dizendo que ele é o cara. E cada não que você diz para o teu filho de apoio, de incentivo, de elevar a autoestima dele, de realmente buscar saber quais são as qualidades dele, reforçar, validar
vai ter alguém na rua para fazer isso. E não deixe que esse momento se aproxime, porque cada vez que ele se aproxima mais do amigo da rua, do amigo ruim, ele se distancia mais de você. E eu digo isso com propriedade, porque não muito tempo eu perdi um jovem que eu acompanhei, que eu vi crescer. E ele foi embora com 18 anos. Ele foi embora com 18 anos porque ele estava com os amigos da rua. E até quando você vai perder o seu filho para os amigos da rua? Porque ele só quer aquilo que os amigos dão. Atenção, carinho, abraço, afeto e validação. Esse ponto que você falou da validação, Maria, é muito importante. Porque o que acontece? Os pais geralmente falam, eu amo meu filho, ele sabe que eu amo ele. Mas já que você ama, o que tem você falar? Eu te amo, meu filho. Elogiar nas virtudes, elogiar nos acertos, que é o que falta. Eu vejo que tanto dentro de casa, no trabalho, e falta muito validação. As pessoas fazem grandes coisas ou nas pequenas coisas. Está validando, parabéns por essa coisa que você fez. A minha filha, ela traz um desenho, mesmo que não está aquele desenho legal, mas, filha, parabéns, você é uma desenhista excelente, isso empolga, incentiva. Então, da próxima vez, ela quer fazer um desenho melhor para trazer para que eu elogie, para que eu valide. Então, validar é isso, é você elogiar a pessoa nas virtudes, nos acertos. Sentir ser aceito, né, Robson? Eu acho que é isso que eles buscam em nós, né? É sentir aceitação. Eu acho que quando você fala, filha, você fez um desenho lindo, é a aceitação que a Mari está falando, é a aceitação que se ele não tem ele vai ter aceitação lá fora. E essa aceitação, muitas vezes, ela começa com doce, como a Mari falou, com agrado, com uma palavra diferente. Você é o cara. E essa aceitação, ela se torna um outro tipo de aceitação. Validou, né? Validou. Tipo, Validou. Não ouviu essa validação em casa. Você é o cara, ouve lá. Então, esse é o grupo que eu quero andar. Esses são os amigos que eu quero. Esse é meu clã. São as pessoas que me dão atenção. E não vá pensando assim, porque meu filho agora eu tenho que andar com ele e falar só palavras doces maravilhosas, eu não vou cobrá-lo, eu não vou exigi-lo. Não. Losada, que é um grande estudioso, ele traz pra gente aí uma técnica maravilhosa que a gente ensina no coaching, que você tem que aplicar 6 elogios para uma crítica. Então, quer chamar a atenção do teu filho sobre responsabilidade? Primeiro, valide ele. Valide ele nas qualidades. Busque 4, 5, 6 qualidades do teu filho. E depois chame a atenção para aquela crítica. Porque só assim, segundo Losada, ele vai entender que ele tem que sim, eu tenho que melhorar, porque já fui validada. Então é sinal de que se eu melhorar nessa questão, eu realmente vou ter outro resultado dos meus pais, eu vou ter outro feedback positivo. Agora, se você já chega derrubando ele, o que acontece? Já dando a pancada, ele vai cada vez ficar mais longe, né? Vai procurar ficar longe, porque eu não quero levar pancada. Tenho que corrigir, sim. Mas essa técnica de Losada, ela é muito fascinante, porque é desafiador. Naquele momento, você está nervoso, porque, não vamos dizer, a gente sai do sério porque somos todos seres humanos. Mas eu posso escolher o que eu vou comunicar com meu filho, mesmo diante de algum sentimento que eu possa estar passando. Eu vou escolher a única coisa que eu posso escolher. Vou comunicar, filha, nesse momento você errou, mas você é uma pessoa linda, é isso, vou elogiar. Depois eu vou corrigir aquela coisa que ela fez de errado. Então, antes de passar o de errado, ela está sabendo que ela tem muitas coisas positivas. Isso no cérebro dela vai entender, se eu já tenho um monte de coisa positiva, por que eu não continuar fazendo coisas melhores para que meu pai não brigue comigo? Então, essa linha de Losada é muito importante estar aplicando na nossa vida. E outra coisa, né? E essa criança, esse jovem, o que ele representa, né? Ele, às vezes, imagina que ele representa a nota 10 que ele tem que tirar, a nota maior, né? Ele imagina que ele tem que ser o tal para poder realmente valer alguma coisa, valer um presente, valer isso. E, na realidade, esse tipo de situação, o jovem, essa criança, ela tem que ser
amada, ela tem que sentir, na realidade, que independente de uma nota... E, gente, é desafiador, não é? É muito, muito. Não, Gerenciar desafiador. pensamentos e emoções é desafiador. O pensamento e a emoção é difícil de gerenciar, mas o que você pode controlar ao longo desse processo? Eu gosto muito de Martin Luther King, né? Porque foi Martin? Foi. Que durante a prisão? Foi. Que ele falou assim, eles podem prender-me aqui dentro, mas a minha alma não está presa. Eu posso decidir entre ficar triste e lamentar e gerenciar meus pensamentos para um estado otimista e positivo. Né? Eles podem me prender aqui, mas as minhas emoções, os meus pensamentos ainda estão sobre o meu controle. Então, essa acho que é a grande mensagem. Eu queria deixar uma pergunta para que vocês reflitam, e aí eu quero chamar a nossa convidada maravilhosa, mas a questão é a seguinte: o quanto e quantas vezes os seus filhos, sua filha, chamou a sua atenção positivamente e negativamente, e você não correspondeu? Muitas vezes ele só queria um abraço, e por isso ele brigou na escola, ou por isso ele tirou uma nota maravilhosa, e você olhou para ele, foi mais que a sua obrigação. Ou então você olhou para ele, de novo você está aprontando mais uma? E a única coisa que ele queria de verdade era uma validação. Era: oi, eu estou aqui, eu existo. Então, quero deixar vocês com essa reflexão de quantas vezes isso aconteceu na sua vida, com seus filhos. E chamar essa profissional maravilhosa, que aí vai falar sobre a nossa área. Ela tem um projeto muito, muito, muito engrandecedor para o desenvolvimento humano dos nossos jovens. Esse projeto já acontece em escolas, é o projeto Kids Coaching. Ele foi criado e elaborado pela Márcia Belmiro. É uma pessoa que eu amo de paixão, acompanho ela há muito tempo. Já formou muitos coachings no Brasil, né? Inclusive um dos meus mestres, Jerônimo Telmo, que também eu sou suspeita em falar. Mas ela tem aí agregado muito, muito profissionalmente. E ela tem uma mensagem importantíssima para falar para você. Fica de olho. Márcia. Olá, prezada audiência da Web TV Cinec. A convite da Mari Rodrigues, da Fabiola Almeida e do Robson Silva, eu vou trazer hoje ao programa Coach com a gente minha contribuição sobre como os pais e professores podem ajudar seus filhos e alunos a estarem anos-luz de distância de jogos tipo Baleia Azul. Eu sou Márcia Belmiro, psicóloga, formadora e mentora de coaches, e criei o método Kid Coaching para crianças e o método Grow Coaching para atender adolescentes. Primeiro, eu preciso dizer que jogos desse tipo existem e continuarão a existir. Me lembro de pactos de não alimentação para não engordarem, também via web há um tempo atrás, que foi um tipo de jogo ao qual foram atribuídas mortes de algumas jovens com anorexia. A questão é o que leva um jovem, e até mesmo um jovem adulto, como estamos tendo notícias, a participar e querer entregar-se a algo desse tipo. No meu ponto de vista, 3 coisas são determinantes para que alguém faça a escolha por estar no jogo, mesmo não sendo jovens com histórico de depressão. A primeira delas, o ser humano, e em especial o jovem, ele sente uma grande necessidade de se sentir único, diferenciado. A segunda, o ser humano, e em especial o jovem, sente uma enorme necessidade de se sentir aceito, compreendido e pertencente a um clã. E a terceira, no caso especial dos jovens, eles sentem uma grande necessidade de serem desafiados. Paul Toll, no seu livro Uma Questão de Caráter, ele nos diz
que um adolescente, para se desenvolver adequadamente, ele necessita ser levado a sério e ser desafiado. Isso é muito interessante, ser levado a sério e ser desafiado. Participar do jogo congrega todas essas três questões e mais o que o Paul Toll nos fala. Os inventores do jogo Baleia Azul devem conhecer bem a alma do jovem, só que desgraçadamente estão usando esse conhecimento para levá-los à privação da própria vida. As tarefas propostas no jogo, né, nesse bendito jogo aí, são desafiadoras. O jovem é levado a sério. A responsabilidade dele, inclusive, é chamada à tona quando ele é conclamado a preservar a família, caso ele saia do jogo, né? Coloca em risco a família. O jovem, nesse jogo, ele participa de um clã, onde poucos se diferenciam e ele é um deles. E as tarefas trazem uma forte produção de adrenalina que o leva a se sentir alguém único, que consegue ter a sua vida sob controle. A questão é como fazer uso dessas situações, dessas questões todas que eu trouxe para vocês até aqui, que instigam os jovens para que eles participem do jogo, mas usar isso tudo para que eles sejam eles próprios, eles se desenvolvam com saúde emocional, equilíbrio e sejam felizes. Quem lida com adolescentes vai precisar rever seus paradigmas. Na brincadeira, a sociedade ocidental acredita que adolescente é aborrecente. Quando se estuda e se vai a fundo e a gente entende as mudanças hormonais, corporais, fisiológicas, as mudanças do cérebro, da constituição do cérebro do adolescente, a gente consegue entender que o que acontece é que muitas atitudes e comportamentos do adolescente são muito mais reflexo cultural do que propriamente resultante dessas transformações bioquímicas e físicas. É claro que acontecem transformações bioquímicas e físicas. Então, algumas coisas são comuns a acontecer nessa fase, do tipo destemperos. Aí, ao ter tido 2 destemperos, um em casa e outro na escola, o adolescente já recebe a pecha de ser agressivo. O que está acontecendo com você? De ser grosseiro. Outra coisa que é muito comum no adolescente é uma brusca mudança entre energia extrema e cansaço. E aí, por quê? 2 sábados seguidos ele dormiu o dia inteiro, ele passa a ser visto como um cara preguiçoso, que não quer nada, que está se distanciando da família, que ele é um à toa, que não lava os pratos. Então você repara, tem uma questão da ordem da transformação fisiológica, bioquímica, hormonal, mas tem uma questão que vai para além disso, que se transforma numa questão cultural. Eu não sei se vocês viram circulando pelas mídias, logo na sequência aí do jogo da Baleia Azul, o jogo da preguiça azul. Que claro, é uma caricatura pretensamente divertida da Baleia Azul, mas que, sem se perceber, é exatamente o jogo social que é feito diariamente por jovens, tanto dentro de casa quanto dentro da sala de aula. Sem se perceber, se acaba desqualificando o jovem e potencializando suas dificuldades por não sentir o pertencimento em suas clãs naturais, a família, a escola. Desqualificado, sem espaço, sem seu próprio lugar, acaba aceitando alguém que o acolha. O jovem tem uma total falta de compreensão do mundo, ele não concorda com as suas regras confusas, ele ainda não está hábil socialmente para lidar com as incongruências das relações sociais e entende que ao fazer coisas loucas, isso faz algum sentido, porque o que ele consegue absorver de uma maneira geral é: ainda bem que alguém me entende. Sou contra o que eu vejo, eu não quero mais viver nesse mundo, esse mundo não combina comigo.
Eu não concordo com as coisas que acontecem nesse mundo. E aí é nesse momento que então ele escolhe, então, não estar mais nele. Qual a postura dos pais com essa questão dos jogos? Não há tempo a perder. Pais, adultos, professores, é preciso que se tenham conversas claras sobre o jogo, sem proibição, sem lição de moral, mas com boas perguntas do tipo: você já ouviu falar do jogo tal? O que você acha disso? O que você acha que faria com que alguém participasse desse tipo de jogo fatal, meu filho? E a partir daí o adulto precisa estar pronto emocionalmente para dar continuidade a uma conversa amena, amorosa e acolhedora diante de tudo que poderá surgir e que esse adolescente trouxer. Preventivamente, conversas inclusivas e numa abordagem coach, numa abordagem pai coach, numa abordagem professor coach, que é a abordagem informal que se trava com o adolescente, onde se pergunta e se ouve a resposta, hein? Se pergunta e se ouve a resposta, sem tom professoral, sem aquele tom de quem já sabe a resposta. Mas conversas e não lições de moral que tragam o adolescente para dentro do seio da família e que o faça sentir parte integrante, não só dos problemas, mas principalmente das soluções que precisam ser geradas dentro da família. Acreditar, antes de tudo, que os jovens se desenvolvem quando são chamados a contribuir com ideias, e eles têm muitas e boas ideias. Quando eles são levados a sério, quando eles são desafiados positivamente a serem parte da solução. Como me comunicar com os meus filhos quando eles não interagem? Essa pode ser uma pergunta que alguns pais, mas eu tento conversar, mas eles não interagem, eles ficam calados, mudos. Falar sobre esse comportamento que ele está tendo. Agora, falar desse comportamento em que você, pai, mãe, professor, ele se exponha. E exponha seus próprios sentimentos, sendo pontual e específico. E específico que isso é também a abordagem coaching. Então seria algo do tipo assim: filho, filha, eu me sinto, e aí é importante você dizer o seu real sentimento, né? Eu me sinto triste, eu me sinto confusa, eu me sinto inquieta, eu me sinto assustada, eu me sinto com medo. Quando, por exemplo, aí seja específico, ontem eu vi você chegar da escola, não almoçou, se trancou no quarto até as 17 horas. Específico, fato. Amo muito você, meu filho, eu sinto necessidade, eu sinto vontade de ajudar você e eu não estou sabendo como. Essa é a hora que você se expõe. Você expõe sua fragilidade como pai, como mãe. É uma conversa diferente. E por aí vai o diálogo. O que é diferente de quando você fala assim: eu não aguento mais, você chega da escola, se tranca no quarto, eu não sei o que você está aprontando, olha lá, se cuida. O afeto, o amor, o zelo, boa parte dos pais e dos professores tem na relação com seus jovens. A qualidade do diálogo entre adultos e adolescentes é que fará toda a diferença em tempos tão confusos. Fiquem bem. Olá, vamos lá. Bom, escutando, no caso, a Márcia, vem simplesmente 1000 reflexões, não é isso? Muitas. A Márcia é uma profissional empenhadíssima em mudar esses comportamentos. Ela trabalha diretamente com jovens, ela vem desenvolvendo esse trabalho fantástico no Kids Coaching. Eu sou suspeita para falar dela, porque eu acompanho, até porque eu tenho filhos, então a gente que é profissional de coaching está sempre nessa melhoria contínua, tá? Não é fácil. Tá? Hoje, eu até, numa rodada logo cedo que eu participei de negócios, eu vinha conversando com uma pessoa e ele, mas não é difícil. Eu falei, olha, vamos adaptar porque tudo é comunicação, né? Foi falado no programa anterior sobre comunicação. Exatamente. Vamos adaptar para que fique mais fácil, então? Fale que é desafiador. A gente tem desafios diários. E isso que está acontecendo
né, desse jogo horrível que está acontecendo, é só uma das milhões de coisas que afetam e impactam a realidade dos nossos jovens no nosso país e no mundo afora. Tá? Se a gente for parar para olhar, tem muito mais coisas, muito mais profundas e latentes. Só que, por que está emergindo agora? Por que está surgindo isso agora? Qual é a atenção que a gente tem que dar nesse exato momento? Porque, como a Márcia falou, a gente vai ficar brincando com algo sério? A gente vai ficar lançando o joguinho da baleia rosa, o joguinho, não sei. Ou a gente vai sentar e vai mudar a postura e a atitude com as nossas crianças, com os nossos jovens. Ou eu vou fazer a diferença lá na minha escola, eu vou participar mais da escola do meu filho, eu vou participar mais dos núcleos onde meu filho está, eu vou inserir meu filho em atividades em outros núcleos, para que ele se relacione, para que ele se relacione socialmente. Os jovens hoje não estão sabendo o que é isso, relacionamento social. E aí, o que eles veem? Esses dias, não, acho que foi ontem que teve o jogo. Briga no estádio. Não vou nem entrar nesse mérito. O que eles estão vendo? O tempo todo ouvindo, sentindo, pensando. Qual é a realidade que eles estão cocriando para o futuro deles? Por que tanto vazio ao ponto de tirar a vida? Por que não tem a segurança de contar nada para os pais? Onde está a confiança daquela pessoa que deveria ser referência e proteção? O maior amigo, né, Mari? Tá Onde realmente está, ali né, o meu maior confidente, amigo, né? Onde está meu melhor amiga, minha melhor amiga? A Fabíola vai aqui mostrar a nossa indicação dessa semana, que eu acho que vai agregar muito para esse tema da semana, para isso tudo que está acontecendo. Tema da semana, acho que é ridículo falar, mas para esse acontecimento que estão aí, acabou chegando no nosso país, Curitiba, teve alguns casos sérios, né? A gente sabe que começou lá na Alemanha, foi se espalhando, está se espalhando e já está aqui no Brasil. E a gente tem essa indicação desse livro aí. A Fabíola vai falar um pouquinho, rapidamente, até para vocês lerem, né? Bom, na realidade, não existe manual, né? Infelizmente, eu gostaria muito, eu lembro, antes mesmo das crianças nascerem, eu e meu esposo Carlos, buscamos aí, onde estava o manual para ser uma melhor mãe, o manual para ter um bebê e N manuais, né? Não existe. Porém, esse livro, né, Autoestima do Seu Filho, de Martins Fontes, ele fala muito, muito claro, né, essa aproximação, esse acompanhamento e, de uma certa forma, tornar isso gostoso, né? Porque, assim, essas crianças, elas não pediram para vir, né? E eu escuto muitas vezes as pessoas falarem que o filho não está legal, que a culpa é dele. Aonde está essa culpa, né? De quem que é essa responsabilidade? Bom, mas isso nós partimos para um próximo programa. Nosso programa está chegando aí no finalzinho. Que delícia que foi. Maravilhoso. Maravilhoso, sempre é né? muito bom. As considerações finais, a gente está aí com uma agenda bacana, graças a Deus. A DERRIS está sempre empenhada em levar desenvolvimento humano integral sistêmico para as empresas, em treinamento, para as pessoas, grupos escolares. Então, você que quer ter a nossa presença, que quer um pouco do nosso conhecimento, para a gente é missão e é propósito. Então, a gente está com um treinamento do Poder da Ação, dia 10 de junho. Né? 10 de junho, a gente está se preparando, tá? É um treinamento muito impactante, é um treinamento que a gente somos ministrantes oficial, não é todo mundo que pode ministrar esse curso, é um curso da Febracis, né? Ele é desenvolvido pelo PhD Paulo Vieira, que é um dos nossos mentores em coaching. Então, tem um treinamento, vai ser um dia de treinamento que pode mudar a sua vida, como mudou a vida de muitas pessoas que já participou desse curso. Vira a chave, Mar? Vira totalmente a chave. Acho que assim, quem viveu sabe. As pessoas que estão lendo o livro, o best-seller, já estão tendo grandes mudanças em suas vidas. E quem participa desse treinamento, que é impactante, tem transformações incríveis. Eu acho que vale muito a pena você estar entrando em contato conosco, entrando no site da DERRIS, procurar mais informações sobre esse treinamento, que vai ser no dia 10 de junho. Vai ser
Fantástico. Garanto que vocês vão ter grandes realizações após esse treinamento. Outros treinamentos também, somos ministrantes oficiais do Poder da Ação, Poder da Autorresponsabilidade. Eu também tenho o Poder do Autoconhecimento. Estou lançando uma mentoria online para autoestima, tá? Então, para quem me acompanha nas redes sociais, vai sair essa semana. Também tenho o meu lançamento do meu livro Coach para a Vida. Estou muito feliz que eu sou coautora desse livro. Provavelmente no próximo mês já tem o lançamento do livro e eu vou estar falando aqui nele no decorrer da semana. E é isso, gente. Foi maravilhoso. Para os pais que estão aí vendo, eles trouxeram esse tema, mas como que eu vou mudar? Como que eu vou me aproximar mais do meu filho? De que maneira eu posso estar fazendo isso? Temos aí também o processo de coaching individual, onde você vai se descobrir completamente, saber qual o ser humano, o potencial que você tem está guardado dentro de ti e ter um melhor relacionamento. Não só com o seu filho, mas com a sua cônjuge, com o seu cônjuge, com o meio todo que você convive. Com a família, né? Inserir a família no processo de desenvolvimento humano. Alguém tem que começar. E se você está assistindo esse programa agora, é porque é algum sinal que você está recebendo. Então, seja por você. Pague o preço. Pague o preço da transformação na vida dos seus familiares, na vida do seu filho, nas realizações positivas de sucesso que estão te esperando. Só a sua decisão, a sua ação nesse exato momento. E se permita, né? Se permita fazer uma sessão experimental, tá? É realmente gratificante, tanto para nós. Temos parceiros também, caso nossas agendas estejam lotadas, trabalhamos com outros coaches, amigos nossos. Então, assim, a Derri está aqui realmente para fazer a diferença na nossa vida e na vida de vocês. Nós queremos passar o melhor para vocês, pode ter certeza. Se permita a fazer uma sessão experimental. Vocês podem estar entrando em contato com a Derris através do site, né, www.derris.com.br e pelo e-mail contato@derris.com.br e nos telefones 11 99770 7390 e no 11 98984 3139. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Foi tão bom hoje abordar esse tema com essas meninas incríveis. Um tema polêmico, mas um tema realmente para você refletir. O quanto você tem participado na vida dos seus filhos. O quanto eles são realmente importantes para vocês. Se permita. Viva. Eu tenho certeza que você vai ver como a vida é mais leve. Nosso muito obrigada. Eu quero agradecer aos meus amigos, eu quero agradecer a TV Cinec por a gente estar aqui, eu quero agradecer você, a sua audiência, a todos os nossos amigos, a todas as pessoas que estão nos seguindo, estão fazendo esse programa acontecer. A sua participação, a sua interação garante que ele se prolongue. Então, interaja conosco, nos envie suas dúvidas, as suas questões, os temas que você quer que a gente aborde aqui. É importante a gente saber, porque ele é feito para você, ele é feito para que você se desenvolva. E para a gente, a sua opinião é muito importante. Eu quero mandar um beijo para os meus filhos, para meus pais que estão assistindo. Hoje a minha pequena está assistindo também, está em casa. Nosso muito obrigado pelos nossos parceiros, nossos convidados. Realmente fizeram a diferença, todos. Muito obrigado mesmo. A Meire, a Simone, a Márcia, gratidão pelo conteúdo que vocês disponibilizaram aqui para fazer o coaching com a gente acontecer hoje. E vocês, né, sempre, a qualquer momento... Coaching com a gente. Até a próxima.